Fernanda, agora lembrei, viu? Fernanda, alguns irmãos, porque eu também, lá na igreja, na Taquara, eu sirvo sou coordenador de música lá, né? Estou coordenando aquela galera da música lá, aquela galera boa, né? Galera do barulho. E no distrito eu estou, né, como coordenador de artes, então da galera de música, de dança e de teatro. E tenho buscado aí muitos amigos que têm me ajudado nessa nobre tarefa, que é cuidar do corpo de Cristo. E também, esse ano, para a glória de Deus, estou terminando o seminário. Doído, né, mano? Mas a obra de Deus é uma coisa maravilhosa, irmão. A gente vai falar um pouco disso, porque a gente, ter prazer no Senhor, sabe? Você ter prazer no Senhor. A pessoa fala, cara, mas como é que você tem paciência, cara? Se você é pastor, tem certeza? Eu falei, cara, Deus me chamou para isso. É leve. Às vezes eu reúno com o pessoal, né, com o líder de música, aí, Thiago, não, porque é uma luta, não sei o que. Eu falei, cara, é tão tranquilo. Porque quando a gente faz as coisas de Deus com amor, tem luta, claro que tem, né? Na sua profissão, por exemplo, né? Qualquer uma que seja. Na minha profissão, eu sou professor, sou pedagogo, sou psicopedagogo, trabalho num projeto, trabalho no Sesc Rio. E trabalhar com gente, né? Com pai, com criança, para quem é professor. Tem algum professor aqui? Algum colega? Nenhum professor? Escola dominical, professor? Aí. Então, a gente que lida com gente, você tem que ter paciência, irmão. Se você não quer lidar com gente e não tem paciência, você procura outra coisa. Então, tenho servido, né, ao Senhor nessas frentes aí de trabalho, mais onde Ele me chamar. Porque, né, o pastor metodista, ele tem que estar pronto, né, para pregar a palavra e para morrer por Jesus. E é isso. E hoje, né, além das apresentações, o pastor Cleiton falou isso, né, que quando nós viemos aqui há 2 anos, a gente tinha descoberto 1 mês antes, mais ou menos, que a Aline estava grávida e ela teve um sangramento muito sério. Um dia depois do Natal, dia 25. E aquilo foi, rapaz, com visita em casa, meu Deus do céu, que luta. Mas ela se trancou no quarto, começou a chorar. Eu falei, calma, o Senhor está aqui. Eu falei, olha, nós vamos morar aqui agora no quarto. Essas visitas vão embora logo. A gente não vai pedir eles para ir embora, porque o Espírito Santo vai fazer convencer eles. Aí oramos ali no quarto, acalmei ela, falei, dá um aguento aí, vai lá no banheiro, lava o rosto. Meu apartamento é pequenininho, irmão, não tem muito para onde fugir, não. E sei que isso aconteceu, as visitas perceberam que não estava alguma coisa ali encaixando e foram. E a Isabela está aqui, ó, correndo, graças a Deus, nada aconteceu. E estamos aqui hoje para compartilhar essa palavra. E o tema dessa palavra é as 2 fontes, bênção e maldição. Então, o texto que nós lemos aqui de Tiago, né, que faz uma pergunta, né, e é uma pergunta retórica também, que nós devemos fazer todos os dias. Será que da minha boca, que tipo de água tem surgido? O livro de Tiago, ele tem uma ênfase especial na prática da fé, né? Um versículo muito, né, muito conhecido e muito falado é que a fé sem obras é morta. Então, o Tiago, né, o apóstolo Tiago, ele fala dessa questão de nós termos uma fé prática. Eu vim até compartilhando a palavra com o rapaz do Uber, né? Então, já vem no ambiente da revelação, já entra no Uber já. E eu falei com ele que tem um pastor que me influencia muito, que é o pastor Paulo Borges. E ele fala que Jesus é um homem que nunca comeu um pão inteiro. Jesus sempre partia o pão e dava graça. E a gente estava compartilhando com ele daqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, que eles tinham muito conhecimento sobre a situação, sobre o natural, o que estava acontecendo. Mas o que eles, né, Jesus chegou e perguntou, o que está acontecendo? Eles disseram tudo o que estava acontecendo, eles sabiam que Jesus era Deus, eles sabiam tudo. Jesus fez uma exposição das Escrituras, quase um curso do Antigo Testamento express, tipo, no caminho, né? Tipo, rápido. E eles não perceberam, mas quando Jesus partiu o pão, eles reconheceram que era ele, e Jesus, sumiu. E eles fizeram outra pergunta, será que não ardia o nosso coração enquanto ele compartilhava a palavra conosco? E quando eu estava compartilhando isso, eu falei com o rapaz do Uber. Deus me deu uma palavra ali para ele. Eu falei, olha,
Sabe como é que tu parte o pão? Às vezes não é entregando uma palavra de revelação para uma pessoa. Ele era cristão, né? Sabe quando você vai entregar uma palavra que vai abrir os olhos da pessoa para o chamado dela? É quando você parte o pão. É na coisa cotidiana. Porque às vezes, irmãos, a gente espera que chegue, que tem um culto maravilhoso, que anjo desce, que fogo cai. Isso acontece, eu me amarro nisso. Mas no dia a dia, a presença de Deus no cotidiano, no partir do pão, no tomar o café, no tratar bem as pessoas no seu trabalho, de você ser honesto, de você desenvolver, né? Hoje estamos num culto de juventude. Hoje, cara, juventude está muito carente de Deus, cara. Hoje existe senso de o quanto que os jovens estão carentes da alma, de pessoas doentes na alma. E você é a fonte que ele tem que beber, meu irmão. Fala assim, eu sou a fonte que vai jorrar sobre a vida das pessoas, no meu dia a dia. Então essa é a primeira coisa que eu entendo com esse texto, que a água nós vamos escolher. E eu falo aqui, né, o livro de Tiago também destaca a importância do controle da língua das palavras que proferimos. Se você, e ele diz, né, uma das 2 vezes, pelo menos, que eu li, pastor Cleito, que é fera na Bíblia, aí me corrige, que o homem vai ser perfeito. Tem um texto que assim, anda na minha presença e ser perfeito. Então Jesus não está mandando você ser perfeito, ele está mandando você andar na presença. A consequência de se andar na presença é ser perfeito, mas não no nosso modelo de perfeição. Andar na presença de Deus nos torna aperfeiçoados a cada dia. Então o segredo do crente é o quê? Andar na presença de Deus. É isso, é simples, irmão. Evangelho descomplicado. Anda na presença. E a outra vez que fala que vai ser perfeito, é que Tiago fala, quando você controla a sua língua. Rapaz, isso aí é difícil, né, irmão? Né? Existem estudos aí, né, que diz que as mulheres têm necessidade de falar 3.000 palavras, pelo menos. O homem fala pouco, né? E às vezes também por isso que erra muito também. Não fala, não conversa, né? Não desenrola, não, né? Tem os dois lados, né? Quem fala muito se enrola e quem fala pouco também não se comunica. Então a gente tem que ter um equilíbrio nisso. Por isso que a Bíblia manda a gente viver uma vida equilibrada. E é isso que Tiago está propondo. Tiago não está propondo que você seja o santarrão, que você acuse as pessoas, que você seja o diferentão da faculdade, no sentido de você ter uma roupa especial. Né? Jesus, quando ele foi traído, Judas teve que dar um beijo nele, porque ele não tinha uma roupa especial. Ele era como qualquer um. Mas o que tinha dentro dele é que era diferente. E é isso que Tiago está falando para nós. Então, a primeira coisa que a gente aprende, né, que é a exploração desse conceito da fonte como origem de algo. A fonte é a origem de alguma coisa. Por exemplo, quando a gente trabalha com notícia, tem alguém aqui que é repórter, que é jornalista, né? Ou hoje, na era das fake news, quando você lê a notícia, você vai procurar a fonte? Quem está dando essa notícia? Quem está falando isso? Isso é importante. Quando a gente, né, estuda lá no seminário, fonte já vista, né, aquele negócio sacerdotal, que a gente não vai tratar disso agora, mas a fonte é muito importante. Quem está fazendo, quem já fez TCC aí? Eu estou nessa onda. Precisa de uma unção do Espírito, mas quando você vai lá fazer uma citação, você coloca assim, eu acho isso? Não. Quando você faz uma citação de mais de 4 linhas, tem um recuo, bota 10, alinhamento simples, esse negócio, né? Só o Espírito Santo para revelar. Porque a fonte é importante. De onde está vindo isso? Quem disse isso? E essa fonte, ela corrobora para essa ideia, ela tá articulando bem com aquilo que eu estou escrevendo, tem coesão, tem coerência, tem concordância. Meu Deus! E isso que Tiago está falando, a fonte, ela simboliza algo que demonstra a origem disso. Abra para mim aí, Tiago 1,17, por favor. Vamos ser mais participativos, vou pedir alguém para ler. Quem achar aí, lê para mim. Tiago 1,17. 1,17, olha só.
E esse aqui nós vamos trabalhar que tudo que é bom provém da mesma fonte. Nós estamos falando de fonte. Leia para mim, pastor Cleito. Achou aí? Toda boa dádiva Opa. e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Opa. Então, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é... Outras traduções dizem, tudo que é de boa fama, vem de onde? Vem do alto. Opa. Vem do alto. Onde que? Quem está lá no alto? O Pai das luzes. Mas ele muda, ele é igual a gente, que uma hora quer uma coisa, outra hora não quer. Não. A Bíblia ali fala que ele não tem sombra. Hã? Sombras inconstantes. A sua tradução é? Variação ou sombra de mudança. Deus é o mesmo, irmão. Então você pode acreditar que quando você anda na presença dele, algo muito maravilhoso vai brotar. Quando eu estava passando esse processo com a minha esposa, no dia que a gente teve a notícia que ela precisava abrir a cabeça, né, fazer a operação aberta, eu precisei ir para casa para pegar roupa, né, porque nós moramos 10 dias no Barrador, até descobrir o que ela tinha. Reviraram ela de tudo que é canto, irmão. Ela tinha uma má formação na artéria do lado direito da cabeça. E isso, como nosso cérebro é cruzado, isso afetou o lado esquerdo dela. Ela chorou muito naquele dia. Quando ela recebeu a notícia, eu lembro do rosto dela caindo uma lágrima grossa, assim, ó, tum. E os médicos, eles não têm misericórdia, não. Eles já estão acostumados com isso. Eles dão a notícia assim, olha, você tem uma má formação, artéria venosa, e você tem 3 opções. Não fazer nada, mas você tem 5% ao ano disso dar um problema para frente. Você pode fazer um outro procedimento, que é um cateterismo, que era pela femoral, ou seja, entrar pela femoral lá na cabeça da pessoa, jogar uma cola lá nesse lugar, que é explicando a grosso modo, nosso corpo tem 3 tipos de veias. As artérias, que são essa grossona, os folículos capilares, que são as de médio calibre, e as veias, que são a mais fininha. Numa parte da cabeça da Aline não tinha esse meio termo. Era como se fosse um cano grandão grudado num canudinho que a gente toma aí no suco. E era como se quando a gente prende o dedo na porta, fica aquele roxinho, no dedo não rola nada, na cabeça, irmão. Ela estava sentindo o corpo dela dormente, tinha dormência na perna, apesar dela ser magrinha, tem muita retenção de líquido, né? A mulherada sabe disso aí. Aí faz massagem, não adiantou. E dor de cabeça constante. E nós recebemos essa notícia e na hora assim, a gente falou, não, vamos para resolver. Abrir a cabeça, a terceira opção. É para resolver, vamos resolver, o Senhor vai estar com a gente. E tomamos aquela decisão em 20 minutos. O médico saiu, nós oramos e quando ele voltou, a gente, não, nós vamos para a terceira. A gente quer resolver porque sabe que o Senhor vai estar com a gente. E eu precisei ir para casa nessa hora. Aí atravessei no Barrador, né? Atravessei aquela rampa para pegar o BRT para poder ir para casa. E eu atravessando o negócio do BRT, eu perguntei, Deus, por que eu não estou desesperado? Senhor, por que eu não estou preocupado? Deu aquele impacto na hora, mas sabe quando você amortece assim? Chega a ver quando eu falo isso, o Senhor falou comigo em cima daquela passarela, eu estou te escondendo hoje. E aí, eu estava com o celular, eu falei, tá bom, Senhor, obrigado. Aí eu peguei, botei o fone, eu dei o play na primeira música que estava ali no celular, nem lembro se era Spotify, se era, eu não lembro nada. Sabe quando você está escondido mesmo, de verdade, você está ali, parece que você está anestesiado. E vê aquela música da Laura Sogueres, em teus braços é o meu descanso. Rapaz, mas eu chorava dentro daquele BRT, ninguém entendia. Ali me derramando no Senhor. Eu cheguei em casa, quando eu tive que passar na rua para comprar uma roupa, porque precisava de uma calça mais molinha, porque ela ia fazer coisa na femoral, né? Tem
aquele corativo que eles pressurizam aquele negócio, então precisava de uma roupa mais confortável. Eu passei na Taquara para comprar. Quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo falou assim para mim, ó, pega a maquiagem, pega perfume, pega brinco, porque aquele ambiente não pode ser um ambiente de doença. Porque ela é minha princesa, então ela tem que estar arrumada. Peguei maquiagem, meu irmão, pente, perfume, tudo. Os médicos não entendiam. Quando ela chegava no quarto, ela não estava bem, estava sorridente, estava coradinha, tudo arrumado. É mudar um ambiente, é você escolher que fonte que vai jorrar naquele lugar. Nós repreendemos o espírito de morte naquele lugar. Na segunda vez, teve uma vez que ela paralisou, enfim. E ela falou, amor, eu vou morrer, eu tinha um sonho de ser mãe. Deus me deu uma palavra ali agora, eu falei, ó, vamos acabar com essa conversa, porque você vai ser mãe de filho, Deus tem um projeto para você, nós estamos no melhor hospital que a gente pode ter, a gente está com a equipe médica, a gente tem um Deus que cuida da gente. Irmão, você sabe que CTI tu não pode ficar lá, né? Eu fiquei 5 dias lá, direto, porque eles deixaram. Eles não implicavam comigo, eu não mexia com eles. Tranquilo, fiquei lá com ela o tempo todo. Aquele negócio apitando. Pi, pi, pi. Rapaz, eu fiquei 3 dias sonhando com aquilo. É porque tudo que é bom vem de Deus, irmão. Você vai escolher o que você vai jorrar. Você vai ser uma fonte de água doce. Você vai jorrar, você vai ser um manancial. Filipenses 4:8, se vocês puderem abrir aí. Tudo que é bom provém da mesma fonte, diz Tiago 1,17, e Filipenses 4,8 diz que nós devemos cuidar da nossa fonte. Cuida da sua fonte, meu irmão. Quem pode ler Filipenses 4,8, por favor? Isso. Ele está te dando a qualidade de coisas que deve povoar o teu pensamento. Porque a gente tem que cuidar da nossa fonte, meu irmão. Sabe quando você cuida da sua fonte? É quando você não dá ouvido à fofoca. Quando você não fica vendo coisa que o Espírito Santo reprova. Hoje eu estou num culto de jovens, eu estou falando para a igreja. Para todos. Quando a gente povoa a nossa mente, quando a gente bota na nossa fonte, é a melhor coisa. Quando a gente faz lá a nossa monografia, eu não vou pegar fonte que não é confiável. Ou de alguém, né, eu não posso botar lá, turma da Souza, vírgula, Maurício de Souza, eu não vou botar turma da Mônica. A turma da Mônica não é fonte, a não ser que eu esteja fazendo, sei lá, pesquisa sobre desenho. Não sei. Né? Eu vou colocar a fonte que tem a ver com aquilo que eu tô tratando. E a nossa vida é do Senhor. Então a gente tem que se encher dessa fonte, se encher da palavra, se encher da oração, se encher do jejum, se encher do clamor, de adoração. Bota na tua casa. Ah, Jefferson, mas eu não canto nada. Jesus, ele deu uma coisa. Aula de música. A música é dividida em 3 partes. Melodia, harmonia e ritmo. Ritmo a gente usa aqui a bateria, né? O violão às vezes faz o ritmo, né? A harmonia é a que o teclado está fazendo aqui agora, ele está tocando. Eu posso cantar 1000 músicas tocando a mesma harmonia. Crente tem muito isso, né? Dá para tocar 50 músicas a mesma coisa, parece que é a mesma coisa. Ultimamente, então, não é a crítica, amém. Mas é isso, melodia é isso. Mas tem uma coisa que diferencia, que é o DNA. Até quando você vai registrar música, quem já registrou música aqui, você escreve a melodia da música lá na partitura. Só aquela música tem aquela melodia. Se você fizer mais que 4 compassos iguais à mesma música, isso é plágio, você é processado. Você não pode fazer isso. E a melodia foi algo que Deus colocou. Por quê? Ritmo, eu posso fazer. Com o meu corpo, eu posso bater. A harmonia, eu posso fazer em grupo. Eu não posso fazer uma harmonia sozinho. O Thiago está tocando ali, está tocando um grupo de teclas, que está montando um som, que é um acorde. Mas agora Deus, ele deu uma habilidade para todo mundo, que é melodia. Que é o DNA daquilo que você está cantando. Então você não precisa nem ter voz. Já viu aqueles povo árabe? Aquele negócio? Isso é melodia.
um assovio. Se assoviar aqui, ó. Que música é essa? Então, porque só ela tem isso. E Deus, Ele colocou isso dentro de cada um, para que quando você está lá, Jesus, toca aí, Thiago. Jesus, pode tocar mais alto, varão, dá lugar. Jesus, eu tô tão triste hoje, Senhor. Toma o meu coração, toma minha alma. Visita o meu parente hoje, Senhor, cura ele. Você vai, irmão. Vai lavando a louça. Eita, Jesus, lavando aquele banheiro quando a mulher manda, né? Eita, Jesus, vai quebrantando, varão. Não murmura, não, adora, crente. Tem um já. Então você vai sendo uma fonte, você vai enchendo aquele lugar. Um dia eu estava no meio da taquara, tribulado, naquele posto que tem no centro da taquara, perto do BRT, e eu andando, Deus, eu precisava pagar a faculdade na época, eu estava sem dinheiro, e aquilo atormentando minha cabeça. Eu parei no meio da taquara, no meio daquele posto. Espírito Santo de Deus, por favor, cessa agora essa batalha na minha mente. A minha alma está sujeita ao Senhor, e ela não vai murmurar. Acabou. Paz. Então nós temos que escolher a fonte, temos que cuidar da nossa fonte, que a irmã leu tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é santo, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Satanás, ele tenta sujar a tua alma, irmão. Porque Davi, ele deu uma chave para a gente, ele falou assim, ó, por que te abates, ó minha alma, dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. O bispo Bruno, né, foi nosso pastor, está em Minas. Rapaz, o bispo Bruno fazia vários atendimentos comigo. Tinha muita paciência. E ele falou assim, cuida da tua alma. Pastor tem que cuidar da alma. Você vai aguentar muita pressão, meu irmão. É muito problema. É muita vida. E cuida da tua casa. Cuida de você. E ele sempre falava isso comigo. Pergunta para a tua alma por que você está assim. Pergunta para o Espírito por que a sua alma está assim. E pede ele para sondar o teu coração. E ora em cima disso. Ele me dá uma chave. Estou atribulado. Espírito Santo, por que eu estou assim agitado? Por que eu estou com medo disso? Eu já fiz isso tantas vezes. Senhor, por que eu não sei lidar com essa situação? Por que quando essa pessoa fala isso me irrita tanto? Ou por que eu não reajo? E o Espírito Santo vai te falar. E você vai e obedece. Simples assim. Felipe, e depois, nós precisamos fazer uma distinção entre água doce e água amarga, como metáforas das palavras que falamos. Quem pode ler para a gente Provérbios 21, 23? Nós temos que discernir o que é doce e o que é amargo, irmão. A gente tem que discernir isso. A primeira coisa, né, a fonte é a origem de algo. Então, se alguma coisa está acontecendo na tua vida agora, tem uma fonte. Até no erro. Quando a gente fala em pedagogia, né, em educação, tem crianças que erram constantemente no mesmo lugar. E tem um teórico, né, que ele tem um estudo que chama ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. É mais ou menos isso aqui. O nosso cérebro, ele tem esse conceito que o nosso cérebro é um plástico. Literalmente. Você vê quando a pessoa fica cega, né? Se tem alguém aqui que faz neurociência, nessa área de neurologia, quando a gente passou esse processo ali, né, a gente viu os exames muito loucos, pastor Cleito. Botaram um monte de fio nela, quando mexia assim no pé dela, acendia um negócio lá no cérebro dela, que era a área que estava ativando. Negócio muito doido. Só Jesus faz isso, né? É uma benção. E aí o nosso cérebro, ele é plástico. Por exemplo, se eu pegasse essa folha e tentasse dobrar ela assim, ela não dobra. Mas se eu pegar aqui, ó, ela já tem uma marca. Ela já está, né, vincada, ela dobra mais fácil. Então, quando a gente aprende uma coisa, essa aprendizagem faz uma marca, de fato, no nosso cérebro.
E às vezes o nosso cérebro ele compensa. Uma pessoa que fica cega, fica surda, outra área do cérebro dela compensa. Às vezes a pessoa que é cega, a audição dela fica melhor, o olfato, né? E tem essa compensação, coisa de Jesus mesmo, né? Então, a gente precisa refletir nisso. E esse conceito de aprendizagem é quando a gente encontra esse nó, né? E ele fala que essa é a zona de desenvolvimento proximal. E você tem que perguntar por que você sempre encorda. Já viu que tem mãe que ela engravidou cedo, a filha engravidou cedo, sabe? Parece que é uma coisa. O pai era alcoólatra, o outro... Tem uma questão também da pessoa ficar assumindo essa identidade, ela ainda não foi, de fato, liberta por Cristo. E uma outra coisa também, que é a questão dela ver isso, e isso criou uma coisa na cabeça dela. Esses dias a gente estava falando com uma pessoa que ela é muito tímida. Mas por que ela é tímida? Porque a mãe dela falou a vida inteira para ela: você parece um bichinho do mato. Você parece um bichinho do mato. E ela internalizou isso. Depois ela teve sérios problemas. E sabe o que ela fez? Casou com um pastor, que é falante pra caramba. Aí chega lá, né? Por exemplo, não sei como é que Natânia é. A Aline é mais tranquilona na dela. Aí chega, chamava: a esposa do pastor está aqui, vem cá, vem fazer uma oração. Meu irmão. Irmão, aquilo para ela era muito difícil. Muito difícil. E ela precisou passar por um processo de entender onde que era a fonte daquilo. Era lá na infância dela. E talvez você esteja vivendo coisas hoje que lá na tua infância você acolheu isso. Mas não acolha, meu irmão. Sabe por quê? Ela precisou, ela foi nesse lugar, fez terapia, o Senhor ajudou também. E hoje ela é uma pastora. Cheia do Espírito, cheia de Jesus. Fala que nem parece. Mas ela teve muito problema nessa área. Teve um irmão que abriu o culto aqui, né? Falou: estou nervoso. Isso é natural, irmão. Isso é normal, tranquilo. E o Senhor sabe, porque o Senhor quer mais a nossa obediência do que a nossa performance. Deus não está correndo atrás de performance. Deus está correndo atrás de obediência. Eu estava lendo essa semana, passagem de João 4, né? Que Deus, Ele busca adoradores, Ele não busca adoração. Satanás busca adoração. Fica o tempo todo. Lá, lembra, João, em Mateus capítulo 4 também? Se tu prostrado e me adorar, Satanás está correndo atrás de adoração. Deus tem ministrado uma palavra, porque eu vou compartilhar com os músicos lá da nossa igreja, sobre o espírito de Balaão. Hoje, tem muito espírito de Balaão. E Balaão foi um profeta. Ele nunca profetizou nada que não se cumpriu. Ele não era um falso profeta. Sabe qual era o problema de Balaão? Porque ele profetizava em benefício próprio. Ele queria vantagem naquilo que ele estava profetizando. Ele usava as palavras, o dom que Deus deu para ele, para poder ter fama, ter algumas vantagens. E isso tem incomodado o meu espírito quando eu vejo um músico tocando no altar e gravando ele mesmo tocando, para compartilhar no Instagram. E eu já vou repreender esse espírito de Balaão. Irmão, tem gente que faz a coisa certa com o coração errado. É errado gravar você tocando? Não, não é errado. Mas o problema é o coração. Porque Deus, Ele não olha como o homem vê, Ele vê o coração. É quando eu faço uma coisa que eu não estou discernindo a fonte daquilo. Por que eu tenho a necessidade de me gravar para mostrar para os outros? Eu sou professor de música, isso é minha profissão. Gente, desculpa se estou sendo radical. Mas não dá para ficar alimentando fonte que não jorra de Deus. E isso é espírito de Balaão. E está repreendido isso. Em Apocalipse, quando Deus fala com João, Jesus está falando com João ali, ele fala que ele reprova uma igreja. Ele reprova porque aceitou isso. É sério, irmão. Lembra do partir do pão, das coisas cotidianas? A bênção está nas coisas cotidianas, mas a maldição também pode estar ali, naquilo que tu faz direto, no costume. Não, isso aqui é costume.
Pastor Cleiton já pastor há mais tempo, eu não sou pastor ainda, mas estou 22 anos nisso. Né? 22 e 21 eu estou lidando com música. É bastante tempo, a gente já viu algumas coisas. Eu era muito perseguido numa outra igreja que eu participava, que eu vi um negócio e falava, cara, isso é fumaça, cara, isso não é fogo, não é possível. E tu se torna, às vezes, um cara profeta, é um cara chato. É um cara chatão. Porque ele não vai fazer média com ninguém. Eu não estou para fazer média, meu irmão. Não estou aqui para fazer média com ninguém. Eu quero ser achado fiel por Jesus. É isso que me importa. Não estou aqui para fazer média com ninguém, ser agradável, ser legalzinho. Não. Claro, não vou ser mal educado. Isso também as pessoas confundem. Você não negociar princípio com você ser mal educado. Eu não vou ser mal educado, mas o que é certo, irmão. O que é errado, é errado. O que está escrito e ninguém muda. E a gente tem que cuidar da nossa fonte. A gente tem que distinguir o que é doce e o que é amargo. Por isso que a gente tem que estar constantemente diante de Deus, fazendo a oração mais corajosa que a gente pode fazer. Sonda a Deus, e tu conheces o meu coração. Porque a Bíblia fala que mais enganoso que todas as coisas é o coração do homem. Em algumas traduções fala até corrupto. Então a gente tem que vigiar no que a gente fala. Que fonte que a gente está jorrando? Vira para o seu irmão e fala para ele, nós vamos ser água doce. Assim, está repreendido água amarga. Sai fora. Jesus não morreu na cruz para eu ser amargo, não, varão. Tá louco, troço amargo, tá amarrado. Então, a gente tem que, primeira coisa, é distinguir a água como fonte, né? Como a origem de algo. A segunda coisa é distinguir a água doce e a água amarga como as palavras que a gente fala. Provérbios 21, 23. Quem achou aí para mim? Lê para mim, por favor. Provérbios 21, 23. Tenha cuidado com a sua palavra. Você evitará muito sofrimento. Tenha cuidado. E aí, um outro agora, Provérbios 25, 11. Por favor, só andar um pouquinho para frente. Ó, quem puder ler para nós. Então a palavra tem um tempo para ser dita. Existem palavras que têm um tempo, irmão. A gente estava debatendo, né? A gente está no seminário, está tendo aula de uma coisa que é até difícil de falar hoje em dia, né? Que doutrina não, meu Deus. Do culto, caraca, me deu um branco agora. Liturgia. Obrigado, pastor. Tá vendo? Tá ligado no espírito. Liturgia. E aí a professora Alessandra, né, que é top, mestre em grego, no Antigo Testamento, e é uma mulher de uma simplicidade, e ela estava falando da questão do inário. Por que nós abandonamos o inário? E eu falei, pastora, eu não conheço tanto o inário, mas existem estudos que em 25 anos tem palavras que saem de contexto. Eu falei, a nossa dificuldade hoje com o inário é tornar ele inteligível. Por exemplo, tem uma música do inário que diz assim, que das vidas vagas procelosas são. Mas o refrão é, quantas bênçãos, quantas são. Eu falei, então, o que a gente tem feito? A gente pega esses refrões, o refrão da música, que geralmente é uma linguagem mais inteligível, e coloca em músicas contemporâneas. E todo mundo fica feliz. Lá na Taquara, pelo menos, dá certo. Não sei aqui se dá certo. Fala aí, depois vocês vê com a Natânia aí o que vocês fazem. Mas a gente tem que perceber o quanto a nossa fonte está alcançando essas pessoas. Não adianta ser fonte para si mesmo, irmão. A gente é fonte. Cara, agora me veio a lembrança da infância agora. Eu lembro quando eu ia no pediatra com a minha mãe. Caraca, veio isso agora, meu Deus. Me acertou aqui agora. Eu ia num lugar, num posto, eu não sei nem onde que era aquilo, que tinha um chafariz. E tinha um bonequinho, que ele estava lá fazendo o coisinha dele, e ficava. E eu me amarrava naquele negócio, no chafariz. E eu ficava ali brincando com aquele chafariz.
E Deus falou comigo que agora, Deus te chamou para ser fonte, não te chamou para ser chafariz. Sabe por quê? Porque chafariz, ele jorra a mesma água. É a mesma coisa. Porque, pastor Cleiton, em 1984, eu fui muito usado por Deus. Eu orava, mas e agora, irmão? 2024? Ah, porque em 1970 é alguma coisa? Irmão, valoriza aquilo que você viveu. Quem dirige aqui? Qual o tamanho de um retrovisor de carro? Retrovisor do carro. Qual o tamanho, mais ou menos? Isso aqui. Depende do carro, mas mais ou menos isso aqui. O maior que foi, isso aqui. Só se for aquela Ranger, né? Aquelas picape, né? Mas qual é o tamanho do para-brisa? Você fica dirigindo, olhando para o retrovisor o tempo todo? Você olha para o para-brisa, irmão. Retrovisor é só referência. Então, para de olhar o teu passado. Teu passado é referência. Teu passado é uma referência, né? Quando está dando uma ré para a gente não bater, não amassar o carro, ver o motoqueiro que está vindo pelo corredor. Retrovisor é referência. Olha para frente, igreja da freguesia. Olha para frente, o Senhor está te convidando a ter um novo norte, uma fonte nova, algo novo que vai fluir desse lugar e que vai alcançar as pessoas, algo novo que vai impactar o coração dessa vizinhança, algo novo que vai impactar a sua família, que vai impactar o seu ministério. Então a gente não pode viver olhando no retrovisor, a gente tem que viver olhando no para-brisa. Retrovisor né, o espelho ali é só referência, olhou e voltou. Então a gente tem que cuidar das nossas palavras, cuidar daquilo que a gente está falando. Deixa eu tomar conta da hora aqui, gente, que eu falo pra caramba. Então, essas nossas palavras podem ser fontes de bênção ou de maldição. A palavra de Deus diz que assim, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Quem já colou aqui na escola? Eu já colei. Misericórdia, não era crente, estou perdoado. Mas o Espírito Santo te dá a cola ainda. Assim, ó, coloca diante de você a bênção e a maldição. Cara, escolhe a bênção. Né? Deus é misericordioso. Escolhe a bênção. Você está aí entre uma decisão que você tem que tomar, meu irmão. Escolhe a bênção. Maldição, chuta que é laço. Sai fora de maldição. Deus não te chamou para ser maldito, Deus te chamou para ser bendito. Né? Lá em Números, né? Tem lá será bendita a tua casa, bendita a tua fazenda, bendito não sei o quê, bendito. Deus está te abençoando a 6x8. Você quer escolher maldição? Sai fora desse negócio, meu irmão. Né? Uma vez meu pai estava lá em casa, aí eu morava dentro de uma reserva florestal, né, gente? Eu vou falar da fonte. Uma vez eu fui visitar uma fonte, lá dentro onde eu morava tinha uma fonte. Aí nós fomos lá nessa fonte. Mas vou falar de outra coisa antes. Meu pai chegou, porque na época a gente tinha parabólica em casa, né? Muito tempo atrás. Aí chegou a TV a cabo, mas era aquela TV a cabo do Poder Paralelo, né? Que a gente não fala nem o nome, né? Não, vou colocar aqui. Eu falei, pai, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. A casa é tua. Mas meu dinheiro eu não dou para bandido. Não, mas é mais barato. Não dou, pai. Não dou. Ó, e outra coisa, a partir de hoje eu não assisto mais televisão em casa. Se colocar, eu não assisto. Ah, que você, não sei o quê, brigou comigo. Eu falei, não dou, pai. Não dou, sabe por quê? Porque o meu dinheiro é abençoado. Eu consagro o meu dinheiro. Como é que eu vou dar meu dinheiro para bandido? Para sustentar. Cara, meu pai ainda não é crente. Ele foi lá, ele foi na Claro e fez uma direito. Eu falei, agora eu ajudo a pagar. A gente não pode negociar princípio, irmão. Hoje esse negócio de jeitinho brasileiro, isso é coisa do diabo, isso é maldição. Tem gente, cara, por exemplo, sei lá, ele ia pagar R$150 na TV a cabo, ia pagar 100. Tu acha que R$50 ia tornar ele mais rico? Não ia. Parar com essa mentalidade. Pastor Robson e a pastora Joyce têm ensinado muito isso pra gente, cara. De mudar a mentalidade. Muda a sua mentalidade. Não aceite nada do que é velho. Do velho homem para você. Isso não vai fazer diferença. Ele está falando assim, esse negócio de ser, como é que diz? Tem umas palavras, mas que não é certo, né? Muquirana, pessoa que é mão fechada, pão duro. A Bíblia fala que isso é idolatria.
Agora esqueci a palavra, está me dando vários brancos hoje. Avarento. Avarento é idólatra. É a única coisa que Deus eleva, dá um status de Deus, é dinheiro. Fala que você não pode servir a Deus ou a Mamon. Não é verdade? Então, você tem que escolher a fonte. Quando você vai ofertar, meu irmão, dá o melhor da tua fonte. Consagra o teu salário, consagra as compras quando chega na tua casa. Vai lá no mercado, né? Que hoje em dia tu tem que quase fazer um culto de ação de graça, quando você consegue trazer tudo, né? Irmão, o feijão, misericórdia, né? Fala a verdade. Daqui a pouco minha mãe, que é uma figura, né? Na época o tomate estava, sei lá, o quilo, R$8, sei lá, R$9. Aí ela falou, mãe, tomate está muito caro. Meu filho, come outra coisa. Deus criou tanta coisa para você comer, você quer comer logo tomate? Come outra coisa. Falei, minha mãe resolve as coisas na simplicidade, né? Mas é isso. E certa vez, eu morei até me casar numa reserva florestal. Morava dentro do Parque da Pedra Branca. Quem conhece, lá no tão distante, lá no Pau da Fome. Morava dentro do mato, irmão. Isso foi muito bom. Eu vejo assim o Tiago, né? O Tiago mora no meio do mato também, que eu vejo às vezes nas postagens tudo. Né? Mora no meio do mato esse varão, escondido. Mas uma coisa de você morar num lugar desse é uma coisa que é uma disciplina espiritual, que é contemplação. Já percebeu que a gente passa pelos lugares e a gente não repara mais em nada? Você não vê uma árvore, você não vê nada. Você está o tempo todo aqui. E uma vez eu estava passando uma prova, irmão. Uma prova, uma luta, uma perseguição, uma guerra interna, uma guerra familiar. Sabe aquele tempo que tu está na guerra? Eu estava naquele dia. Acordei de manhã cedo. Aí na minha casa, assim, tinha uma parte em cima. Na minha casa tinha muita planta, muita fruta. E tinha um pé de caqui. Quem conhece caqui aqui? Gosta? É gostoso demais, né? Tem gente que não gosta. Eu gosto, acho bom. Quem já viu um pé de caqui sabe que ele fica verde, fica bonitão, quando ele vai dar lá os frutos, vermelho, bonito. Mas na época que vem o outono, mais ou menos, ele parece que morreu. E Deus me chamou a atenção, olha lá para aquela árvore. Cara, e Deus só falou isso para mim, olha para aquela árvore. Eu fiquei olhando, sei lá, umas 2 horas ali sentado olhando. E pensando na minha vida com a cabeça atribulada. E passei aquele período, uns 3 meses assim. Uns 3 meses, cara, muita luta, muita vergonha. Uma das coisas que eu passei, eu estava começando na igreja, cara. Começando a tocar na igreja aí, Thiago. Segura essa aí. Estava lá tocando no culto jovem. Eu fiquei muito nervoso, eu errei tudo. A pessoa pegou no meio do culto assim, cara, tirou o violão da minha escola e falou assim, cara, não toca não, mano. Não toca nunca mais, pelo amor de Deus. Meu irmão, aquilo me veio como um tiro. Mas o que eu falei, onde a gente vai? Para a presença. E isso é importante, você ter um amigo. Eu tinha um amigo, o pessoal pensava que era meu irmão. A gente andava tanto junto, a gente orava junto, a gente lia a Bíblia junto. Meu irmão, uma época eu passei até uma temporada lá na casa dele, morava lá às vezes. Ele via na minha casa, ele tem minha mãe como assim, a gente era muito junto. Ele percebeu, ele agarrou assim, ó, terminou o culto, o pastor falou amém, ele me agarrou assim, ó, vamos para o monte. Foi desse jeito, ele me arrancou da igreja, eu larguei minha Bíblia, eu larguei tudo lá. Aí fomos lá para o condomínio dele, que era um condomínio que tinha lá, fomos para o meio do bambuzal, meu irmão. Fomos orar. Ele disse, eu repreendo todas as palavras que foram lançadas, eu guardo ele, sei o que, toma. E eu estava naquele efeito ainda dessa palavra, fiquei assim meio aturdido, não entendi. Andar com os profetas é meio doido, né? Os caras são meio loucos. E eu sei que eu dormi na casa dele, a casa dele era toda de madeira assim, ó. Era uma casa que a parte de cima era de madeira. E cara, Deus me pegou naquele dia lá no quarto, orando. Que eu fiquei acordado até o outro dia, com o impacto da presença de Deus ali, porque Deus foi, e eu falei, eu abri meu coração para Deus, eu falei, Deus, eu tenho muita vergonha, não porque eu fui envergonhado, mas porque eu te envergonhei, que eu fui lá, eu fiz o pior, deu tudo errado, e na época eu estava começando a tocar, só tocava 4 músicas, mano.
A igreja já estava pedindo misericórdia já. E eu orei, eu falei, Senhor, eu não tenho dinheiro para pagar aula. Eu conversei com o meu pastor, ele falou que era muito caro. Eu não sei o que eu vou fazer. Como é que eu posso fazer para melhorar, Senhor? Eu não estou pedindo para tocar no bar. Eu não estou pedindo para a minha glória, mas, por favor, me ajuda, me enche do Teu Espírito. No outro dia de manhã, quando eu dormi um pouquinho, né, já de madrugada, e acordei, aí o irmão desse meu amigo, esse meu amigo tocava nem pato, tocava nada, cantava nada, era só profeta mesmo. Só profeta mesmo, era profeta, né? E o irmão dele tinha um violãozinho lá encostado. No outro dia de manhã, irmão, eu peguei e comecei a tocar um monte de música, sem ter estudado. Aquela música da Apacentar antiga. A quem tenho eu no céu, além de ti. Foi a primeira música que eu tirei sem estudar. Não estou dizendo... Estuda, varão. Estuda, varão. Faz a tua parte. Vigia, né? Manda estudar, mano. E a partir dali, Deus me derramou do Espírito. Eu cheguei na quarta-feira tocando. Que o culto de quarta-feira ninguém queria ir. Aí ia para o culto de quarta-feira, para o culto lá com um irmão e meio. Já viu o culto com o irmão e meio? Já foi, pastor? Já pregou no culto com o irmão e meio? Que o irmão, no meio do culto, ele dormia na palavra. Misericórdia. O varão tá... É tipo, quase um culto matemático, né? -1 mais 2, aquele negócio, bota o X no meio, misericórdia. E a partir dali o Senhor começou a me encher nessa área, começou a me usar para a glória dEle. Deus começou a me dar revelação. Deus começou, sabe, no meio da adoração ali, Deus começou a fazer algo. Começou a fazer algo na minha vida que ninguém podia fazer, porque eu era perdido, irmão. Era um perdido musical, não tinha jeito nenhum. Como hoje também não tem, mas menos ainda, tinha menos. E Deus começou a me encher. Então a gente tem que ter consciência dessa origem. A gente não pode se perder no meio do caminho, sabe? Tem muita gente que começa bem, mas termina mal. A gente tem que estar sempre consciente de onde Deus nos chamou, de onde Ele nos tirou e para onde que Ele está nos levando agora. Onde você está agora? Onde você está na sua caminhada com Jesus? Para refletir agora. Onde Ele quer te levar? Você já perguntou isso para Jesus? Senhor, onde Tu quer me levar? Qual o caminho que eu preciso seguir? Porque a gente precisa ter consciência dessa origem, porque reconhecer a fonte das palavras que falamos, se são provenientes do amor, bondade, verdade, ou de raiva, inveja ou amargura. Sabe por quê? Eu podia pegar aquela palavra que eu recebi e sumir da igreja, e não querer saber mais de Jesus. Irmão, mas meu processo de conversão foi louco. Eu me converti na minha casa lendo a Bíblia, aquela Bíblia de cadeia, tá ligado? Glória a Deus, eu tive agora no seminário, na aula magna do seminário, com um dos presidentes da SBB, o pastor Marcos, e eu falei para ele, o trabalho de vocês me salvou, porque eu estava um dia com princípio de depressão na minha casa, com 20 anos, tudo dando errado, minha mãe saiu, pediu para eu limpar a casa, eu fui limpar a casa, eu varri debaixo da cama dela, no meio do lixo veio a Bíblia, e Deus, o Espírito Santo falou para mim, ó, você está igual a esse lixo, você está se sentindo igual a esse lixo. Eu falei, é verdade, estou me sentindo um lixo hoje. Eu sentei, varri o lixo para o canto, eu lembro que eu tinha um armário, varri o lixo para o canto e sentei no chão. E eu comecei a ler o Sermão da Montanha, pastor Cleiton. Eu comecei a chorar, e o Espírito Santo me convenceu do meu pecado ali. Eu me ajoelhei no meu quarto, pedi perdão a Deus e aceitei Jesus. Eu e Jesus. Mas ninguém. Por isso que eu falo, o poder de uma palavra. Poder de uma palavra, Deus me salvou no quarto da minha mãe, no meio do lixo, eu me ajoelhei no meio do lixo, pedi perdão a Deus. Fiquei 3 meses em casa, escondido, lendo a Bíblia. Li a Bíblia todo dia, meu irmão, todo dia. Eu acabei com a Bíblia, eu falei, caraca, e agora? Acabou a Bíblia, só tinha o Novo Testamento. Eu falei, cara, tem que arrumar a Bíblia inteira. Essa Bíblia tá...
Aí quando eu chegava, quando eu fui para a igreja, eu orava para seguir a pregação sendo no Novo Testamento. Se fosse no Antigo, eu estava lascado. Aí eu tinha que pedir carona do irmão. Mas porque a gente tem que reconhecer a nossa fonte, o que aconteceu com a gente, sabe? Às vezes a gente entra a gente vira chafariz, meu irmão. Mesma água, mesma coisa, aquela água suja. Né? A gente está vivendo a epidemia de dengue aí, né? Água parada, meu irmão. Só serve para trazer doença, é mosquito. Misericórdia. Mas uma fonte, para a gente encerrar, eu tinha coisa mais para falar, mas até aqui. Certa vez, quando era criança, a gente vivia embrenhado no meio do mato, né? Tomando banho nas cachoeiras, subindo em árvore. Minha infância foi toda assim. E uma vez tinha um lugar lá que a gente chamava de Água Fria. E realmente, a água lá é muito fria, muito gelada, porque vem de uma montanha bem alta e a água lá, você bota a mão assim, tua mão dói, meu. É muito gelada. E nós fomos lá na fonte. E tem um rio grandão embaixo, né? Mas quando a gente chegou na fonte, meu irmão, era uma coisa pouquinho. Pim, pim. E eu estava pensando nessas coisas, meditando. Eu fico muito meditando, assim, nas coisas, vou num ônibus pensando. Eu trabalho na Tijuca, então passo por aqui todo dia, subo a Serra do Grajaú. E eu tenho treinado a minha vida a contemplar as coisas. Eu vou contemplando e pensando e deixando o Espírito Santo encher a minha mente. E eu estava pensando nesse dia que nós chegamos na fonte e nós zombamos da fonte. Isso aqui não é nada. Eu esperava, né, algo, uma fonte. E era um pinga-pinga de água. Talvez você esteja achando que você é pequeno, jovem, que o que você faz é tão insignificante. Mas saiba que o tempo, e existem leis que vão fazer com que isso se amplifique, que isso alcance pessoas, que mate a sede das pessoas, que sirva para as pessoas se limparem, tomar banho, que serve para a pessoa cozinhar, para a pessoa se alimentar, para lavar o carro, para lavar o para-brisa, para não estar sujo e você não conseguir enxergar o que está na sua frente. Você vai ser uma fonte de revelação para essas pessoas. Você vai ser uma fonte de clareza. Deus está formando pessoas. Eu vejo aqui, quando eu vejo, né, a postagem dos meninos aí, né, estou acompanhando aí eles mais pela internet. Eu e o Thiago, a gente fala um pouco mais. E a gente abre o coração. Já tivemos vezes de conversar um pouco mais extensamente, né, Thiago? Às vezes estava numa viagem de trabalho. Estava no meio do hotel lá no trabalho. Falei, cara, o Espírito Santo falou, liga para o Thiago agora. Aí fizemos uma chamada de vídeo aquela vez. Estava lá na serra, falamos um maior tempão, sei lá, 2 horas que a gente falou, né? Sei lá, perdi tempo. Porque a gente tem que ter cuidado, sabe? A Bíblia, até por ter esse histórico de tomar muito na cabeça, eu fiz algo com Deus. Eu falei, Deus, no que depender de mim, eu nunca vou deixar uma pessoa passar pelo que eu passei descuidado. Porque teve muita gente que cuidou de mim e eu quero cuidar também. Então, cuida dessas pessoas. Olha para os jovens dessa igreja, vê jovem, né? Dá um mole, dá um vacilo. É por causa da inexperiência, é muita força. É muita energia, às vezes, e pouca direção. Aí Deus conta com os de mais idade. Eu não falo mais velho, que velho é caixa, velho é isso aqui. Aprende uma coisa, assimila. Ser humano não fica velho, ele tem mais idade. Velho é objeto, ninguém aqui é objeto. Fala para o seu irmão, fala assim, você não vai ficar velho. Você vai ter mais idade. É isso, né? Assim, varão tá velho, né? Igual venha falando, cara, não, você é jovem, que bom ver jovens assim, né? Falei, varão, não sou tão jovem não, depois da manhã estou fazendo 41. 41 já está mais, né, para balada que para cá. Mas eu recebo essa palavra, varão. Amém, obrigado. Mas é isso, meu irmão. Às vezes a gente acha que Deus está no meio de uma multidão. Ele também está. Porque tem pessoas que acham que idade é sinal de maturidade. Isso não é uma verdade. Isso não é verdade. Porque biologicamente não adianta. Eu vou, né?
barbinha tá branca, o cabelo, a gente vai envelhecer, irmão. Isso aí, biologicamente, não tem como. A gente, né, faz uma academia, tem os irmãos que fazem os botox. Não, tá, aqui não tem isso, né, rapaz? Ninguém faz botox. Não, mas se tiver que fazer, faz também, irmão. Formol. Então, é isso aí. A gente vai cuidando, né? Eu estou precisando fazer uma academia, o Senhor já está me... Acho que o quê? Mas, biologicamente, não tem para onde fugir, irmão. Mas agora, espiritualmente, é uma escolha você crescer. Minha filha, coisa linda, né? Bernardo, criança aqui correndo, é uma maravilha. É a coisa mais bonita, cara. Quando a criança chega em casa, quem tem filho sabe disso, né? Bota a mão, risca a parede toda. Minha casa está cheia de intervenção artística. Eu falo que ela não rabisca. Minha filha não rabisca a parede. Ela faz intervenções artísticas, entendeu? Eu disse, a Aline, a Isabela sujou. Eu falei, amor, melhor casa suja e cheia de alegria do que uma casa limpa e vazia de felicidade. Se ela está aqui é porque ela está se apropriando desse espaço, e graças a Deus, que a nossa filha tem liberdade de sujar o quanto que ela quiser e a gente vai limpar, porque ela não vai ser frustrada nisso. Em nome de Jesus. Mas a gente tem que ter responsabilidade também. Responsabilidade naquilo que a gente vê, porque a gente pode ser fonte de maldição, mas a gente foi chamado para ser fonte de bênção. Essa igreja é uma fonte de bênção, vamos cuidar. Cuide das pessoas, cuide dos irmãos. Se tem alguém que não está aqui hoje, liga para ele quando sair do culto. Cuida dele. Se tem alguém que está dando um mole, irmão, chega perto dele. Procure entender que até no erro tem uma construção. Sabe? Deus tem chamado a gente para ser uma fonte de bênção. E eu quero fechar essa palavra assim. Queria orar com você. Eu quero orar por mim também. Eu quero ser uma fonte de bênção. Por onde eu passar... Isso, obrigado. Isso aqui, ó, intervenção artística da Isabela. Aqui, ó, guarda. Eu comprei até um quadro, guarda desenho, tá lá em casa, ó. Tá vendo? Que traço bonito. Ela bota dentro da minha Bíblia, tá? E às vezes ela pega a minha Bíblia e fica... Eu falei, vai, daqui a pouco vai sair voando aqui, ó. Carruagem de fogo vai passar para te buscar daqui a pouco. Ela é meio pentecostal. Isabela, desde cedo, cara. Essa menina tem um chamado por oração, cara. Só uma última. Um dia eu e a Aline tava meio brigado, porque casal briga. Casal não briga? Briga, a gente briga também, irmão. Vamos, né? Evangelho de verdade. Tava eu e a Aline brigado. Ela pegou assim, eu sentado de um lado do sofá, lindo, igual criança, né? A gente é muito infantil, né? Ela pegou assim a mão da Aline. Dá a mão. Dei a mão para a Aline, ela... E saiu, sentou e foi brincar. Comecei a chorar, irmão. Chorar. Outro dia eu estava tribulado com o negócio que estava acontecendo no ministério, tribulado. E eu, na minha mente, Deus, até quando eu vou viver isso? Até quando eu vou viver isso, Senhor? Até quando eu vou ter que falar isso? Isso é básico, Senhor. Por que eu tenho que falar isso? Por que eu tenho que estar nesse lugar? Não sei o que, comecei na minha mente, comecei a criar uma coisa que não existia. Ela chegou para mim e falou assim, ó, chega, acabou. Saiu e foi brincar. Comecei a chorar. Senhor, muito obrigado. Chega, Senhor, chega disso. Está na tua mão, Senhor. Eu não vou. E o negócio se resolveu, não precisei nem falar nada. O pastor foi lá, interviu, resolveu. Né? Graças a Deus, os pastores, né? Eles ouvem Jesus, cara. Que bom, cara. Eu dei graças a Deus. Falei assim, muito obrigado, Senhor. Porque o meu pastor ouve a Deus. Me livrou dessa, de ter que comer esse sal aí com o irmão. Mas é isso. Vamos orar junto? Talvez hoje não foi uma palavra para você voar, agarrar no teto. Uma palavra que é fonte para a tua vida. Vamos abrir o nosso coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por essa igreja, Senhor. Muito obrigado porque essa igreja tem sido bênção para esse lugar aqui, para esses irmãos que se reúnem aqui. Eu quero entregar a vida do pastor Cleiton nas suas mãos, a Natânia, Bernardo, Senhor. Cada irmão e cada irmã que congregam aqui. E eu quero entregar a vida de cada um nas suas mãos. Eu quero
orar, Senhor, entregando a juventude dessa igreja também, Senhor, que tem sido tão abençoadora, Senhor. A gente percebe o zelo do Senhor, o amor pelo Senhor que esses irmãos têm. E nós queremos abençoar essa igreja, Senhor. Nós queremos abençoar para que ela seja uma fonte de água viva, Senhor. Pai, uma fonte que talvez muitos olhem e vejam que a igreja é pequenininha, mas a fonte é pequenininha. Mas na fonte é que vem um rio, Senhor, que vem um lago, que vem um oceano, Senhor, que desse lugar fluam águas que alcancem pessoas, que curem pessoas, Senhor. Pai, que tudo que é bom, que tudo que é agradável, que tudo que é perfeito, que tudo que é justo, que tudo que é santo, tudo que é de boa fama, habite a mente e o coração desses irmãos, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, que nós possamos perceber a sua glória, a sua graça nas coisas simples, no partido